Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Hoje nós temos a alegria de celebrar, na festa da Sagrada Família, a admissão na Sagrada Família de Deus do Lucas, através do batismo. Nós nascemos nesta vida, recebemos a vida dos nossos pais. Isso foi um decreto de Deus. Deus quis que toda a vida viesse ao mundo por meio do amor de um homem e uma mulher, que através do amor por toda a vida deles, também esse amor gerasse um fruto de uma vida. Mas nós sabemos que nós entramos na vida sobrenatural da família de Deus por meio da fé. E é a fé que no nosso batismo nos coloca, nos insere como filhos de Deus, como representantes dele neste mundo, como alguém por meio com quem Deus pode contar. Por meio da fé do Lucas, Deus vai contar com ele. Deus vai agir por meio dele e por meio de vocês na vida dele. O batismo é esta entrada na vida de Deus em Cristo que deu a sua vida por nós. E então nós rezamos para que o Lucas tome cada vez mais consciência do grande dom para o mundo que é a vida dele. Deus vai agir por meio dele. Ele se torna um templo sagrado do Espírito Santo pelo batismo, e os pais, os padrinhos são chamados a ajudá-lo a perceber isso, que Deus vai falar com ele, que Deus vai guiar seus passos como guiou São José hoje no Evangelho. Todos nós somos chamados e guiados por Deus. E os pais e os padrinhos, por meio do ensinamento, por meio das orações juntos, por meio principalmente do testemunho de vida, vão ensinar ao Lucas que felizes os que temem o Senhor e trilhem os seus caminhos. Tudo que os pais querem para os filhos é que eles sejam felizes. Um bom pai, uma boa mãe, é exatamente isso que eles querem. Mas a palavra nos ensina que feliz é quem teme o Senhor e trilha seus caminhos. Então, o Lucas, por meio das palavras, do exemplo, do amor e do carinho, e especialmente do testemunho de vida de vocês, deve aprender ao Senhor, deve aprender a temer o Senhor, e assim ele vai ser feliz. São Paulo diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vê no Evangelho que Deus não nos livra de todas as tribulações ou dificuldades da vida. São José, com o próprio Filho de Deus nas mãos, não foi livre de tribulações, mas ele teve em tudo a palavra e a proteção divina. E ele soube ser feliz nas suas tribulações. Todas as coisas concorrem para Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Lucas possa aprender por meio do ensinamento, especialmente do exemplo e das orações de vocês, a temer e amar a Deus. E assim, todas as coisas vão concorrer para o bem dele. Povo de Deus, hoje nós comemoramos a Sagrada Família. A família que foi tornada sagrada pela presença de Cristo. E lá existe o modelo de pai, São José, o modelo de mãe, a Virgem Maria, e o modelo de filho obediente, nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua obediência a seus pais aqui na terra, mostrou a obediência dele ao eterno Pai do céu. Esta família, ela é ao mesmo tempo modelo para nós. A gente deve pedir e se inspirar nela sempre, pedir que nós sejamos segundo os exemplos deles
e especialmente eles são intercessores também. Eles intercedem por nós, eles nos protegem, porque eles foram fiéis a Deus. E quem é fiel a Deus consegue também ajudar na salvação de outras pessoas. A primeira leitura nos coloca diante do mandamento de honrar o pai e a mãe, de maneira bem prática. Ele diz, Deus honra o pai nos filhos. Ou seja, os filhos, quando honram os pais, eles são realmente representantes do próprio Deus, que está honrando aqueles que ele confiou como pais. Quem honra o pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. É algo bem prático que a gente deve sempre se colocar e se examinar, se nós temos profundo amor e respeito pelos nossos pais. O primeiro lugar onde Deus manifestou o seu amor por nós foi nos dando a vida, através de pais, de um pai e de uma mãe, cuidando de nós, geralmente através de pais, e nos guiando, nos fazendo crescer, também geralmente através dos pais. Então, em primeiro lugar, é um dever de gratidão a Deus e a eles, que cumpriram o papel que Deus pediu para eles. E ele diz aqui, quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados e evita cometê-los. Então, portanto, o contrário, quem não honra o seu pai, além de não alcançar o perdão dos pecados, não evita de cometê-los. Se a gente não consegue ter respeito, amor, paciência, presença, ajudar os pais, a gente não consegue evitar de cometer os pecados. Tem pessoas que às vezes têm certas dificuldades e mágoas com os pais, e se a pessoa não consegue superar isso, com pelo menos um profundo respeito, um temor a Deus e especialmente misericórdia com as dificuldades dos pais, a pessoa acaba às vezes fazendo igual ou pior depois com os filhos. Não consegue evitar de cometer os pecados. Quem honra o pai evita de cometê-los e será ouvido na oração cotidiana, ou seja, na oração do dia a dia. Não só naquela oração nos momentos de tribulação, porque tem gente que às vezes só recorre a Deus naquele momento em que a tempestade está ali fechando sobre a casa está prestes a cair. Aí, enfim, a gente não sabe, né? Pode ser que Deus atenda, né? Deus atende quem pede com fé. Mas ele diz na oração cotidiana, a oração de todos os dias. Você quer ser atendido na oração de todos os dias, e a gente deve rezar todos os dias? Honre teu pai e a tua mãe. É o que a palavra nos diz aqui. Por isso a gente deve se examinar. Eu tenho profundo respeito por eles? Eu tenho paciência? Eu sei pedir perdão e dar o meu perdão quando preciso? Eu tenho presença? Porque às vezes o que os pais precisam é de presença. Eu dou atenção? Ou eu ajudo materialmente, se eles têm necessidade de ajuda material, eu ajudo materialmente? Os pais são os primeiros representantes de Deus na nossa vida. Se a gente aprende a ter respeito e amar os nossos pais, a gente aprende a amar a Deus e a temer a Deus que é Pai. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não aprende a amar e a temer a Deus que é Pai. Teve uma vez na catequese que vieram perguntar a respeito da ajuda aos pais. Como é que é? Quando os pais têm necessidade, às vezes um filho tem mais dinheiro, o outro tem menos. Quem deve ajudar? Quem deve ajudar devem ser todos. O que tem e o que tem menos. O que tem mais, ajude mais. O que tem menos, ajude menos. E a presença também deve ser de todos. Não basta a pessoa simplesmente dizer, olha, eu dou dinheiro, mas não dá presença. Não, deve dar dinheiro e presença. Também não basta a pessoa dizer, olha, eu dou presença, mas eu não ajudo materialmente. Não, tem que dar presença e deve ajudar materialmente, porque os pais fazem isso com os filhos também. Devem sustentá-los materialmente e também dar presença, amor, carinho, atenção e especialmente a fé. Depois, na carta de São Paulo, ele fala da necessidade do perdão, especialmente nas relações e da paciência uns com os outros. Perdoai-vos uns aos outros, diz ele na carta de São Paulo aos Colossenses. E ele fala que, sobretudo da oração, além do perdão, ele fala assim, ele fala de todo o coração, do fundo do coração, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, numa família em que Deus habita, as palavras e obras são oferecidas a Deus por meio de Jesus Cristo. No ofertório aqui da missa, quando o padre oferece o pão e o vinho a Deus,
Os pais e mães devem oferecer a sua família, seu trabalho, suas dores e alegrias do dia a dia junto com o pão que é oferecido a Deus ali. De tudo que fizerdes, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que significa isso, oferecer a Deus todo o trabalho, mas também do fundo do coração orar. A oração deve ser algo que nós fazemos em particular, porque ninguém pode tomar o lugar de Deus no nosso coração, mas também juntos. Então que pelo menos se reze numa família antes das refeições, que pelo menos antes das refeições se agradeça o alimento a Deus, que antes de dormir se reze juntos. Tradicionalmente se reza o terço em família, mas se não é possível, às vezes, em algumas situações, às vezes nem uma vez na semana, pode ser que não seja possível, que pelo menos o casal reze um Pai Nosso, uma Ave Maria juntos, ou um salmo. Ensine os filhos a rezarem. Os filhos aprendem a rezar na família, não é na igreja. Na igreja os filhos se adentram no mistério dos sacramentos, mas quem ensina os filhos a fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem ensina os filhos a rezar a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, a Ave Maria, a saudação do anjo, quem ensina os filhos os mandamentos são os pais em primeiro lugar. Na igreja isso é aprofundado na vida litúrgica e em comunidade, mas isso vem pelos pais. É triste quando a gente chega aqui na catequese e a criança não sabe nem fazer o sinal da cruz, ou não sabe nem rezar o Pai Nosso. Não é aqui que ela deveria aprender isso. Claro que ela vai aprender, espero, mas é difícil ela aprender se ela não aprendeu em casa com os pais. Depois, no Evangelho, coloca-se a fuga para o Egito, de São José. Aqui transparece a grande docilidade à vontade de Deus, ou, o que eu já falei no início, o temor a Deus. São José tem uma profunda docilidade à vontade de Deus. Quando Deus fala em sonho, ele se levanta e faz. De madrugada, ele escuta Deus falar. Por conta do filho que foi confiado a ele levanta e vai para o Egito. Depois, lá no Egito, já tendo assentado a sua vida, ele de novo escuta Deus falar, se levanta e vai de novo. E porque ele tem um coração temente a Deus, até mesmo as intuições dele, de certo modo, já são um pouco as intuições do coração de Deus. Você vê que São José teve medo de voltar para Israel, para a terra de Judá, porque lá reinava Arquelau. E nessa intuição, nesse medo dele, essa profunda intuição que ele teve de pai protetor, era Deus que estava falando com ele, tanto é que Deus depois confirmou que era para ele ir para Nazaré. Se a gente tem um coração temente a Deus, Deus fala também por meio das nossas intuições, e Deus fala também por meio dos conselhos dos pais. Mesmo quando os pais dão conselhos sem querer, a gente escuta a voz de Deus. Se a gente tem ali um coração temente a Deus e um coração que respeita os pais, a gente escuta a voz de Deus falar ali. Eu já cansei de atender pessoas, às vezes em confissão, especialmente ali no hospital, pessoas mais velhas. As pessoas já falaram várias vezes: olha, eu quero pedir perdão porque eu não ouvi meu pai e minha mãe quando eu era jovem. Se eu tivesse ouvido, minha vida teria sido muito diferente. E é porque Deus fala conosco. Se a gente tem um coração que respeita e teme a Deus nos nossos pais, a gente escuta a voz de Deus ali. Ele fala conosco. Assim como ele fala por meio da intuição de São José ali, da intuição que ele não deveria ir para Jerusalém, e depois confirmou isso por meio de um sonho. Por fim, existe a transformação da cruz. A gente sabe, aqui no Evangelho, aparece aquele episódio sombrio do massacre dos Santos Inocentes, que por sinal também é comemorado no dia de hoje, o dia 28 de dezembro. Aquelas primeiras crianças que perderam a vida por causa de Jesus, os primeiros mártires da história da igreja, os Santos Inocentes. E lá, São João Crisóstomo fala assim, ele fala, é interessante Jesus estar presente lá no Egito, porque o Egito tinha justamente as águas que foram contaminadas pelo sangue dos milhares de inocentes que eles mataram na época de Moisés. Quando o faraó, por medo do povo judeu, mandou jogar no rio todos os filhos homens, e manchou o rio com o sangue deles, e no entanto Jesus ali, acolhido na terra do Egito, e cresce lá, Jesus que santifica as águas que antes estavam manchadas no Egito. Lá na terra de Jesus, em Israel, ele não foi acolhido. Justamente no lugar onde era para ele ser acolhido, ele não foi. Também os filhos dos hebreus, onde eles nasceram na terra do Egito, também não foram acolhidos. E, no entanto, Jesus, com a sua presença, santificou as águas do Egito. Às vezes acontece isso numa família. Justamente naquele lugar que deveria ser o primeiro lugar
onde uma vida deveria ser amada e acolhida, ali se encontram sombras e dificuldades. E a presença de Cristo, a humildade, a fidelidade a Deus é capaz de transformar todas as coisas. As águas do Egito, que estavam todas amaldiçoadas e manchadas por conta do sangue dos milhares de inocentes que foram jogados nela, depois foram santificadas pela presença de Cristo, diz São João Crisóstomo. A terra de Israel, que rejeitou o seu Redentor desde o princípio, foi santificado pelo Cristo que deu a sua vida na cruz por eles e por cada um de nós. Se nós somos fiéis a Deus e se nós observamos as intuições que Ele nos manda, como São José, e se somos pacientes, se sabemos perdoar e pedir perdão, a presença de Cristo é capaz de transformar todas as sombras, mesmo os episódios mais sombrios, mesmo aqueles lugares onde a gente acha que deveria ser o primeiro lugar, onde deveria existir amor e não houve. A presença de Cristo, assim como santificou as águas do Egito, que antes estavam manchadas, santifica todas as situações, todas as vidas e todas as sombras. Amém.